tricolor gaúcho venceu os reservas do Flamengo por 3-2 e se afastou do Z4. A derrota em Porto Alegre aumentou a pressão no rubro-negro e os muros da Gávea amanheceram pichados. Em momentos ruins, Grêmio e Flamengo se enfrentaram na arena. Levou a melhor o tricolor gaúcho, que conseguiu aliviar a pressão e somar pontos importantes para sair da parte de baixo da tabela. O Flamengo ficou mais distante da ponta do campeonato. Do jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Tite, tá complicada a situação do Flamengo, hein? É ganhar ou ganhar do Peñarol na Libertadores. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte do jogo aberto aí, Renata Fã, The News, comentando tudo sobre o Flamengo, né, que jogou contra o Grêmio e teve um lance polêmico aí da expulsão de Carlinhos. Vamos ver aí o que Renata Fã e The News vão falar nesse jogo aberto aí. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com um vídeo. Quem também enfrentou uma equipe reserva e não tem nada a ver, fez a sua parte, foi o Grêmio. 3-2 para cima do Flamengo. Teve expulsão do Carlinhos, ajudou um pouco, mas o Flamengo vive um momento de crise e instabilidade. A expulsão aí também, hein? Meu Deus, hein? Com o Kahneman. Meu Deus, hein? Grêmio e Flamengo se enfrentaram na Arena em Porto Alegre. Além de pontos, ganhar era importante para os dois treinadores, que estão pressionados. Mas suspenso, Renato ficou fora e foi o auxiliar Marcelo Salles quem comandou o time. Mesmo sem muita posse de bola, o Grêmio foi efetivo já no primeiro ataque. Jogada de João Pedro e bonito gol de Cristaldo. E o Flamengo respondeu rápido. Matheus Gonçalves teve espaço, driblou o Reinaldo e bateu no canto de Marquezinho para empatar. E os cariocas quase viraram com Carlinhos, mas Marquezinho salvou o Grêmio. João Pedro levou o Grêmio ao ataque novamente. Chute de longe e a bola bateu na trave. E o Grêmio continuou sendo efetivo. Reinaldo avançou para a esquerda, finalizou, o goleiro Matheus Cunha falhou e Bright White aproveitou para colocar o Grêmio na frente de novo. Bright White, o homem das várias pronúncias no nome, mas de um objetivo único, botar a bola para o gol. E Carlinhos facilitou a vida do tricolor gaúcho. O atacante do Flamengo atingiu Kahneman sem bola e foi expulso. O Grêmio aproveitou a vantagem numérica. Grande jogada de Monsalve e a dupla que recém havia entrado foi decisiva. Cruzamento de Edenilson e gol de Diego Costa. 3-1. E ainda deu tempo de o Flamengo descontar. Everton Araújo fez grande jogada e Felipe Tereza marcou de cabeça no rebote de Marquezinho. 3-2 para o Grêmio e fim de jogo na Arena. Então o nosso objetivo é ter cada vez mais um melhor desempenho, buscar, melhorar e trabalhar. Agora a sequência é trabalhar porque a gente teve durante o ano algumas dificuldades e é normal que em alguns períodos ainda tenha alguma oscilação. Mas de trabalho o nosso torcedor pode ter total tranquilidade que nós estamos trabalhando muito para melhorar e cada vez desenvolver cada vez mais. E apesar de entender que o Flamengo desempenhou um bom futebol, a derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o trabalho do técnico Tite. Afinal de contas, sem os pontos somados na Arena, o Flamengo se distancia ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquilo. Eu vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas dessa situação de quem está ou quando foi contratado não é para mim, é para dirigentes, não é para mim. No jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. É isso, Dedê? Loirão, o Flamengo não jogou mal não, a verdade é essa. Eu achei até que o Flamengo jogou bem, teve mais qualidade técnica, foi um jogo plasticamente melhor. Mas eu acho que a necessidade do resultado para o Grêmio falou mais alto, porque o Grêmio tecnicamente não fez um jogo tão brilhante, mas aproveitou as oportunidades. A expulsão do Carlinhos, ela tem uma influência, apesar de eu achar que não mereceu a expulsão, porque não foi
para a expulsão o lance, apesar desse movimento de braço do Carlinhos, o Kahneman acaba valorizando bem o lance, já toma um cartão vermelho direto, não tem interferência, não tem nada, então assim, achei equivocada a decisão da arbitragem e o Flamengo vive uma situação bem conturbadora aí, bem diferente. Muito bem, já na sequência mais notícias do Mengão. Ó, visão de rede para seguir com o Flamengo. Batata santa. Dedê, essa é pra você. Mas o assunto é Flamengo. A Tatiana Tavares vai atualizar pra gente a situação envolvendo o jogador Carlinhos e mais um caso de racismo e também pichações e protestos na Gávea. A torcida brava principalmente com o técnico Tite. Tati. Olá, Renata, ótimo dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Eu tô aqui na Gávea e, tinta fresca por aqui, porque a diretoria do Flamengo, obviamente, pediu, para que pintassem os muros que foram pichados na noite deste domingo, após a derrota do Flamengo para o Grêmio por 3-2 em Porto Alegre. Pichações de protesto, pedindo a saída do técnico Tite e também ameaçando os jogadores. Lembrando que o Flamengo entrou em campo com um time alternativo, porque 12 daqueles atletas considerados titulares ficaram no Rio de Janeiro treinando. O Fla passa pelo momento mais conturbado da temporada. São 11 pontos de diferença para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, foi derrotado para o Peñarol no Maracanã, no primeiro duelo das quartas de final. E claro, a segunda partida acontece nesta quinta-feira no Uruguai. O Flamengo vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença para avançar à semifinal. Mudando um pouquinho de assunto, o rubro-negro emitiu uma nota oficial neste domingo, relatando que o atacante Carlinhos, que foi expulso da partida contra o Grêmio, teria sofrido injúria racial. O jogador diz ter ouvido imitações de macaco. O Flamengo se apega a um vídeo do jornal Lance, em que um torcedor teria dito a palavra macaquinho. O Flamengo repudia a situação e pede um posicionamento da CBF. O Grêmio, através de nota, informou que identificou o torcedor, que esclareceu que falou tá brabinho pelo fato de Carlinhos ter chutado a cabine do VAR. O Clube do Sul está à disposição das autoridades públicas e desportivas para colaborar com o caso. Volto com você. Muito obrigada, Tatiana Tavares, com informações do Flamengo, diretamente do Rio de Janeiro. Dedê, é chata a situação. Realmente é um áudio que não está tão nítido, mas dá para entender ali. Agora a justiça que cuide desse caso, porque condenamos tanto, principalmente, o que acontece na Europa, na Libertadores, Sul-Americana. Quando tem alguma coisa aqui, pelo menos tem que ser averiguado minimamente. Eu acho que essa é a atenção que tem que dar para o tamanho desse problema. Não acho que o Flamengo levantaria essa questão por levantar essa questão. Eu acho que tem um fundamento nisso daí. Não somos nós, obviamente, que vamos decidir, mas a gente tem a obrigação de falar sobre o assunto e tentar, de alguma forma, acabar com isso aí de vez. Agora, sobre as pichações, protestos, a torcida está muito brava com a derrota na Libertadores, em casa, para o Peñarol. Tem também esse receio de não seguir em frente. E outra coisa, o desempenho no Campeonato Brasileiro vem caindo. Vem caindo e isso aumenta a responsabilidade do Tite. O Tite nunca foi uma unanimidade no Flamengo, justamente pela questão técnica, pelo jeito que ele faz o time jogar. O torcedor pensa que o Flamengo tem que jogar muito melhor, não só ganhar os jogos, mas também dar o espetáculo. E, ultimamente, o Tite vem nem ganhando jogos, Isso aumenta, obviamente, a responsabilidade em cima do comando do Flamengo. Já vamos falar da vitória do Palmeiras. Tá em show, essa história do Flamengo tá mal contada, hein? Porque é ponto perdido no Campeonato Brasileiro, é time que fica aqui enquanto o outro viaja. E a torcida do Flamengo tá brava, Pedro. Que show da Xuxa é esse, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, um beijo grande pra Mari. Pena que eu não entrei na bolha, que aí a gente poderia se encontrar e aí eu buscaria esse top 1 aí pra tentar buscar a liderança. Um abraço pro Marra também, beijo pra Mari Pereira. Todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center, quem não tá bem mesmo é o Flamengo, O Flamengo desandou legal nessa temporada, então acabou mais uma derrota em 2024 agora para o Grêmio.
um time reserva, né, com os garotos ali, que poderiam ter sido até... Ficou essa sensação, alguns rubro-negros, pegando até um carro para vir aqui até o local do nosso link, aqui perto da Gávea, até o motorista falar, pô, por que não usou os garotos antes, o Tite? Então fica aquela sensação de por que o Flamengo não utilizou antes esses garotos com mais frequência, o Matheus Gonçalves, até o Felipe Tereza também, o Lohan, que foi utilizado no período de Copa América e depois não mais utilizado. Então, enfim, algumas questões aí, mas fato é que agora descolou demais da liderança ali, por mais que tenha um jogo a menos, são 11 pontos de distância, 12 jogos a fazer, então mesmo que vença vão ser 8 pontos de distância e 11 partidas a cumprir, então fica quase naquela matemática ali de tirar um ponto por jogo ao fim do campeonato, então fica muito difícil. Aqui atrás de mim, esses muros da Gávea foram pichados nessa madrugada, com fora Tite, algumas ameaças aos jogadores, mas eu sempre pontuo, Bruno, em tempos eleitorais é sempre bom desconfiar, não teve nenhuma menção à diretoria, enfim, é sempre bom a gente colocar as barbas de molho nesse período eleitoral que vive o Flamengo. Os jogadores permaneceram os titulares no ninho do Urubu, com o Gabigol também, enfim, fazendo treinamentos de olho, foco total na partida contra o Peñarol, mas o brasileiro já parece uma miragem muito, muito, muito distante no horizonte do Flamengo. Bruno, Mari. E essa tela eu acho que desenha muito bem, né, esse momento do rubro-negro, essa miragem aí do Campeonato Brasileiro, porque no retorno são 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 33,3% de aproveitamento, com mais gols sofridos do que gols marcados, Mari Pereira. Então acho que tá todo mundo aqui meio que de acordo com com o Campeonato Brasileiro sendo essa miragem, Sim, pro Flamengo. Bom dia, amiga. A gente já deu bom dia. Já. Bom dia, como vai? Todo mundo doido. Tá todo mundo bem de saúde, segunda-feira ainda. É uma questão, realmente. É um aproveitamento muito baixo. A gente vai debater ou pontuar, pelo menos, quase sempre as ausências do Flamengo, como o Tite ele precisou encontrar diversas soluções sem conseguir, de fato, né, ter esse tempo, talvez, com o que ele imagina de ser o time que ele considera ideal nesse recorte. Mas o Flamengo, ele vai apresentando algumas questões que realmente vai comprometer no Campeonato Brasileiro. Ele tem um jogo super importante agora para virar, diante de um adversário muito difícil, que é o Peñarol. Ontem ele faz uma boa partida, eu até comentei ontem no Linha, né? É interessante da gente ver jovens jogadores que têm uma identificação tão grande com o clube, quando eles ganham a oportunidade, é muita energia em campo, né? E esse Flamengo estava com muita energia, principalmente na primeira etapa, assim, a mesma energia que por vezes falta no time considerado titular. Então, acho que ele consegue ter ali algumas peças que ele observa, mas não necessariamente que vão impactar no jogo agora contra o Peñarol. Mas nesse sentido, a escolha de ter segurado os titulares e jogado com uma outra equipe é uma escolha que vocês questionam? Ou a gente vai discutir isso agora só porque não venceu o jogo? Não, eu acho que a discussão é válida antes e ela talvez seja válida desde aquela entrevista do Tite antes da Copa América, de priorizar ou não competições. Eu acho que agora fica meio oportunista, porque, assim, em sã consciência, o campeonato, a Libertadores, a quinta-feira pode ser o último dia. Pode. Então, qualquer clube faria isso que o Tite fez. Mas se tivesse vencido na Libertadores... Claro que a gente entra na casa do Si. Vencendo na Libertadores, talvez não precisasse poupar todo mundo pro jogo contra o Grêmio? Venceu o Nova Iguaçu por 3-0. E no segundo jogo colocou os titulares todos. Eu acho que ali foi uma situação que era um recado, precisamos ganhar um título, e ontem uma situação fora do controle. E talvez aí muda a ideia que você tem de oportunista para pensar que pode ter sido uma oportunidade. E talvez o Tite tenha falado isso no vestiário, a gente não sabe, a gente não está lá. De, gente, tem jogo quinta-feira aí e tal, vamos ver como é que vai ser e tal. Me enganem, coloquem uma pulga atrás da minha orelha, porque eu acho que ontem o Matheus Gonçalves, ele já na verdade... Desde o retorno. E talvez até, Mari, talvez desde o ano passado, ele deu alguns sinais de que ele poderia ter sido melhor observado. Só que, é claro, como é que você vai jogar com essa quantidade de jogador bom, bem fisicamente? A ocasião
foi mostrando que o Tite precisaria apostar em jogadores da base. E eu não concordo com o tom da entrevista. Mas eu concordo com uma parte do conteúdo. Quando ele fala, o Grêmio venceu e nós jogamos bem. Isso. O tom fica um tom diferente do Tite que a gente está acostumado. Ele parecia que tinha sentido um pouco mais a pressão, né? Sim. Inclusive, assim, não é essa a intenção, mas, de certa forma, isso despreza o trabalho do outro time também. Né? Assim, vale lembrar, o Grêmio botou bola na trave e tal, mas, como jogo coletivo, eu achei que o Flamengo fez um bom jogo, talvez seja muito, porque perdeu, mas teve um jogador expulso ainda. Mas fez um bom jogo, um jogo aceitável. Mas uma coisa me chama a atenção no que você fala, que você falou, Marra, de talvez ter falado para o elenco de oportunidade, de coloque uma pulga atrás na orelha, mas isso, a não ser que o Tite mude completamente o comportamento dele. Porque ele não tem essa característica de um cara jogar bem numa rodada e ele dar oportunidade na outra. Porque o Léo Ortiz, por exemplo, o Léo Ortiz jogou bem 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Não foi suficiente para ele começar como titular. Então, eu não sei se de um jogo pode ser para dar oportunidade, colocar no meio do jogo. Tem o desespero, a característica do desespero, né? Mas é isso que eu tô falando. Seria mudar muito o comportamento dele. Não, até porque não faz sentido você deixar o time titular aqui treinando e chegar lá e ele mudar esse time. Não, eu acho que de partida realmente ele não muda mesmo. Assim, eu acho que ele tem a oportunidade de observar situações. E eu acho que a do Léo Ortiz é uma situação clara, assim, porque ele ganha a oportunidade numa ausência importante do time e ele vai muito bem. E aí depois que o time, entre aspas, está completo, ele acaba voltando para o banco de reservas. E não é que ele foi bem em um jogo, né, Mário? Não, ele foi bem em uma sequência. Ele foi bem em todas as oportunidades que lhe foram dadas. Mas ontem pode ter sido esse recado para o próprio Carlinhos, né? Que, assim, era uma oportunidade dele mostrar para a comissão técnica de que ele é, sim, esse substituto, ou de que o Tite não precisa, né? Para a torcida, o Tite não precisa mudar o esquema do Flamengo. Tem alguém ali que pode ser essa referência. E assim, o fato, não é, Pedro, é que as escolhas, essa escolha de você poupar um time e o resultado, esses 2 pontos, eles pressionam para quinta-feira. Pressionam ainda mais, porque o rubro-negro ele tá bravo porque viu o time com esse desempenho fraco no retorno, de 33%. E agora assinado também com essa ideia de não levar os jogadores principais. Para o rubro-negro agora é um tudo ou nada na quinta-feira. Para o Tite é um tudo ou nada na quinta-feira, não é, Pedro? O Flamengo chegou naquele momento da temporada, Bruno, que qualquer coisa pressiona, né? O que acontecer de negativo pressiona. Então, um empate pressiona, um jogador que a torcida não gosta muito, por exemplo, o Alan, que tem sido motivo de narizes torcidos não ir bem, pressiona. Então, a escolha, por exemplo, do Pulgar em vez do Léo Ortiz na última quinta-feira, pressiona. Então, tudo pressiona o Tite nesse sentido. A opção por manter 12 jogadores no Rio de Janeiro foi mais na questão física, porque o Flamengo jogou na quinta e aí teria um treino que não é bem um treino na sexta-feira, é basicamente uma recuperação, teria que viajar, treinar no sábado pela manhã, viajar para o Rio Grande do Sul e aí ficar concentrado, os jogadores voltariam nessa madrugada, aí treinariam hoje, viajariam amanhã, treinariam, viajariam amanhã e teriam um treino de verdade mesmo, acreditaria, mas na quarta-feira no CT Luiz Soares, lá nas cercanias de Montevidéu. Então seria muito pouco. Então optaram por manter esses 12 jogadores no Rio de Janeiro para ter um treinamento mais intenso, mais forte, que seriam aí 4 dias basicamente para esse elenco inteiro e até para demonstrar a importância de que é esse jogo na quinta-feira em Montevidéu. Então foi mais nessa ideia de ter o time inteiro mesmo fisicamente diante desse calendário e tentar suportar, de alguma maneira, essa questão contra o Grêmio. O time, como o Tite apontou, o time fez até um bom jogo, mas, voltando ao início da minha fala aqui, qualquer coisa agora pesa, né? Esse resultado negativo pesa também, não tem jeito. Não adianta agora simplesmente jogar bem, tem que ter resultado também. Principalmente, né? É porque antes o principal, às vezes tinha um resultado e não tinha a performance, né? Agora agora não tá tendo nenhuma coisa nem outra. Agora, do jogo de ontem, assim, quem que você chama a atenção, Mari? O Marra falou sobre o Matheus Gonçalves. O Lohan também é um caso curioso, né? Porque ele ganha oportunidade em um certo momento, depois, claro, ali, eu acho que até a questão da juventude dele, em um certo momento, cria uma desconexão com a torcida começa a ficar um pouco irritada com ele e ele some um pouco dessa aparição do time, mas
tem um potencial muito grande. Ah, sim, que já foi mostrado, inclusive, né? Então, o Matheus Gonçalves, Lohan, o próprio Everton. Ontem o Alcaraz dá um passinho para trás para dar assistência, não que tenha feito um excelente jogo, mas ainda assim é um jogador que precisa mostrar. O Flamengo ontem se concentrou muito por esse lado direito, né? E é curioso, porque tinha o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Então, assim, ele mescla, mas ainda assim ele coloca um jogador titular ali entre esses jovens jogadores, mas o Flamengo aposta muito no Matheus pelo lado direito. E foi um Flamengo que pressionou, um Flamengo que disputou cada bola, muito forte nessa pressão para recuperar e já ligar esse ataque. Então, acho que essas peças que tiveram maior destaque por esse lado direito do Flamengo. E assim, não dá para o Tite comparar a pressão do Flamengo com, como ele falou ali no Veranópolis, nos times menores, no Guarani. O Eugênio estava falando isso aqui antes e eu concordo com ele. O Tite sabe muito bem o que é pressão, porque ele comandou o Corinthians, porque ele comandou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. E isso é pressão enorme. Agora, quando ele compara com esses times menores, ou quando ele compara o que é o Flamengo com esses times menores, ele está diminuindo o Flamengo. Ele está desrespeitando o Flamengo e não pode ser assim. Porque claro que a pressão é muito maior. E isso envolve também grandes estrelas, não é, Pedro? Como o Gabigol. O Gabigol é sempre aquele caso à parte no Flamengo, né? Sempre qualquer técnico é exaustivamente perguntado, questionado sobre Gabigol e depois o Tite, especialmente porque tinha aquela questão da relação na seleção brasileira, o Gabigol sobe no trio elétrico, enfim, depois da conquista da Libertadores e após a Copa do... Não, um pouco antes, né? Da Copa do Mundo de 2022, enfim, então tem toda uma questão especial. E aí o Gabigol foi apontado como tinha uma fibrose, ficou fora do jogo de quinta-feira, afastado pela comissão técnica ali para ser, enfim, melhor trabalhado, entregue a preparadores físicos e fisiologistas. Já nesse último fim de semana chegou a ser testado na equipe pelo Matheus Bach. O Flamengo divulgou fotos do Gabigol treinando, enfim, trabalhando um pouco essa questão de imagem também, para dizer, tem uma possibilidade, até para, quem sabe, embaralhar um pouco a cabeça do Diego Aguirre. E o Tite foi novamente questionado, mais uma vez, sobre o camisa 99, o Gabigol, essa polêmica passagem final, que a gente pode já chamar de passagem final do Gabigol pelo Flamengo. Então a gente ouve um pouquinho agora do que o Tite falou nesse pós-jogo de Grêmio e Flamengo. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu sobre esse jogo, né? Vimos aí que Denilson, ele deixou claro que a falta, né, da expulsão ali de Carlinhos não foi justa, né? Foi injusta na concepção dele, né? Era para dar vermelho, no máximo amarelo ali, e o VAR interferir. Mas o VAR ficou caladinho, não falou nada, o juiz estava de costa. Ele foi avisado pelo árbitro ali de canto de campo, né? Mas ele não olhou no VAR para realmente ver se realmente foi falta, foi simulação de cana, né? Claramente, né? Realmente teve um contato ali, né? Ele foi tirar o braço e tal, mas não foi nada para expulsão, né? Não foi uma agressão, né? Então, Cana, ele foi bastante malandro ali, fez com que Carlinhos fosse expulso. Carlinhos também foi muito inocente ali, né? Ainda pode pegar um gancho aí de 8 jogos a 5 jogos por ter batido ali, né, no VAR, né? Quebrado ali a cabine do VAR, né? Então foi captado pelas câmeras e ele pode ficar vários jogos aí fora do Flamengo, né? Então isso também pode prejudicar. Teve também o caso do racismo ali, né? Que não devemos tolerar, né? Aí eles disseram que tava bravinho, mas dá pra ver que não tem essa frase direito lá, tá mais pra macaquinho. Então, vamos ver aí o que vai acontecer logo mais, né, sobre esse caso. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe comentário pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.